Um artigo da revista Chiesa Viva, em setembro de 2011, apresentou Paulo VI, o Papa que mudou a Igreja. O Papa Paulo VI foi aquele que foi visto nas audiências gerais e privadas e o que foi descrito em livros e jornais do seu tempo. Sobretudo como iniciador com João XXIII e depois continuador até a conclusão do Vaticano II. Nós ousamos dizer que o Papa Paulo VI foi um Papa que mudou a Igreja. Assim, até o cardeal Ruini reconheceu que Paulo VI tinha feito isto. Mas nós permitimos-nos afirmar que o cardeal Ruini se calou ao não dizer que Paulo VI, na sua eleição a pontífice, tinha jurado não diminuir ou mudar nada de quanto tinham conservado os seus honradíssimos antecessores e não aceitar qualquer novidade, mas conservar e venerar com fervor, como verdadeiro seu discípulo e sucessor, com todas as suas forças e com todo o empenho, aquilo que foi transmitido. Então, por que mentiu o cardeal Ruini? Como se não o soubesse a viragem que tinha feito o perjuro de Paulo VI em toda a estrutura da Igreja. Esta é a pergunta. Mas que mais se esperava de todas aquelas tramas, manipulações pós-conciliares, tais como mudar toda a Igreja da tradição? E quem podia suspeitar que Paulo VI pudesse encontrar tantos artifícios como lugar excelente para deixar a Igreja em ruínas? Bem, impossível agora listar todos aqueles estragos por ele feitos. E os que ele encobriu, ou encorajou, ou tolerou, ou desenvolveu como o niilismo, o paganismo moral, o divórcio, o aborto, a secularização, a pornografia, o temporalismo político, o comunismo também. Assim, o abandono da religiosidade da vida, devido à perda dos valores cristãos, conduziu o mundo católico a tal estado de degradação que até esqueceu qual era a vida da Igreja anteriormente ao infausto Vaticano II. E assim chegamos, mesmo nós como o Lutero, a rasgar a túnica inconsutil, sem costura, de nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira e única cabeça do seu corpo místico, a Igreja. Querendo fazer uma síntese do pontificado de Paulo VI, poderemos dizer que politicamente era de esquerda, intelectualmente era um modernista e que religiosamente era um maçom. De fato, a fé no seu pontificado foi destruída pelo ecumenismo
e evangelização. Foi substituída pelo diálogo. O reino de Deus deu lugar ao reino do homem. Em nome da laicidade e dos presumíveis direitos humanos, a moral católica, enterrando a fé e a centralidade da pessoa de Jesus Cristo, dissolveu-se sem mais contar com as consequências do pecado original e a nova fórmula definida como a única e legítima de relações entre a Igreja e o mundo. Foi o diálogo. Mas esta instituição do diálogo foi uma verdadeira condenação da doutrina e da prática da Igreja através de todos os seus séculos. A religião divina, por isso, quase desaparece frente à liberdade do homem que prevalece sobre a verdade divina, e a religião cristã torna-se uma opinião entre outras. O inferno, o paraíso, a graça, a maldição, a piedade e a impiedade perderam consistência. Esta heteropraxis de Paulo VI gerou a heterodoxia do culto do homem. O seu discurso quarto, na sessão do concílio, foi o nascimento do verdadeiro culto do homem. E este seu amor pelo homem provocara a famigerada pastoral da Igreja no mundo de hoje, tornando o centro e cabeça do mundo, representando como coroamento da obra do Vaticano II, que cancela a sentença bíblica: maldito homem que confia no homem. E pondo a sua força num ser de carne, retira de Deus o seu coração. Mas Paulo VI, em 7 de dezembro de 1965, perante toda a Assembleia Conciliar, pronunciou um discurso no qual proclamou o culto do homem. Aí dizendo: para reconhecer Deus precisa conhecer-se o homem. Toda esta riqueza doutrinal do concílio não alveja senão uma coisa: servir o homem. Nós, mais do que ninguém, temos o culto do homem. A religião do Deus que se fez homem encontrou-se com a religião, porque é uma do homem que se fez Deus. E, em outra ocasião, em 5 de julho de 1969, disse: o homem revela-se divino não em si, mas no seu princípio e no seu destino. Mas isto é idolatria. Paulo VI ignorava a frase de Jesus a Satanás: vá de retro, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e a ele só prestarás culto. Este abandonar Deus para seguir Satanás, caindo assim no culto do homem que substituiu o culto de Deus,
não é senão um culto luciferino, que sob a aparência de atualização doutrinal fez brotar toda a espécie de heresias. E foi dada aos teólogos verdadeira imunidade, com máxima autonomia. Disse que Paulo VI tinha fobia à ortodoxia, uma aversão ao magistério ordinário. E aquilo que ensinaram os seus predecessores, o seu magistério de fato foi uma nova teoria da religião entendida como movimento de animação espiritual da democracia universal, cheia de quimeras como o messianismo revolucionário de Laminais, como a democracia cristã de Saint-Guier, ambos traduzidos no sistema de Jacques Maritain, com o seu humanismo integral. Esquematizemos, em primeiro, a humanidade no lugar da igreja. Leão XIII, na sua Humano Gênero, escreve: o gênero humano está dividido em dois campos inimigos que se combatem por intermédio dos seus. Um pela verdade e a virtude, o outro pelos seus contrários. Um é a verdadeira igreja de Cristo e o outro é o reino de Satanás. Paulo VI queria um mundo profano, corpo social, universal, autônomo no exterior da igreja, na sua Ecclesia Sua. Intencionalmente omite duas passagens de São Paulo aos Coríntios. Que acordo entre Cristo e Belial? Que acordo entre o templo de Deus e o dos ídolos? Coríntios 2, 6, 14 e 16. Paulo VI, por sua vez, queria os homens todos fraternos numa comunhão sacra. É o primeiro artigo do seu novo credo humanístico, que pretende uma humanidade civilizada. Na sua mensagem de Natal de 1964, disse que hoje a fraternidade impõe-se à amizade e ao princípio de toda a sociedade humana moderna. É preciso que a democracia, a que hoje se chama conveniência humana, se abra a uma concessão universal que transcenda os limites e os obstáculos de uma afetiva fraternidade.